Shalom, Haverim. Estamos aqui de volta com a segunda parte do vídeo que fala sobre Isaías 53, segundo os rabinos mais antigos. Na primeira parte do vídeo, nós vimos que os rabinos, desde os primeiros 1000 anos do judaísmo, desde que surgiu praticamente o judaísmo sendo estruturado como judaísmo rabínico, a partir dos perushim, dos fariseus, desde a época também dos saduceus, desde aquela parte do primeiro templo, né? E dali em diante, ao longo de praticamente 1000 anos, 1100 anos, mais ou menos, certo? A vasta maioria dos rabinos acreditava que essa passagem de Isaías 53 sobre o servo sofredor se referia não ao povo de Israel, mas sim ao Messias. E nessa primeira parte, nós vimos que os primeiros Targumim, né, os primeiros escritos da literatura judaica, né, e também várias outras pessoas, grandes rabinos, desses primeiros 1000 anos, que eles falaram. Nós agora já estamos no século XIII, falando dos rabinos que vieram um pouco depois, que eles falavam sobre Isaías 53. E nós estávamos vendo, exatamente agora, o Nachmanides, né, que é o rabino Moshe ben Nachman, do século XIII, que ele afirmou o seguinte: supõe-se que a visão correta com relação a esta paraxá venha através da frase meu servo, que significa todo Israel. Contudo, como opinião diferente, adota-se pelo Midrash que isso se refere ao Messias, ou seja, nesse trecho da canção do servo, né, que vai falar exatamente sobre o servo do Eterno, que em muitas passagens é referenciado como sendo Israel, aqui o rabino Nachman está dizendo que se refere especificamente a esse trecho de Isaías 52 e 53 ao Messias e não ao povo de Israel. Então, continuando a citação do rabino, é necessário que a expliquemos de conformidade com essa nova opinião lá mantida. O profeta diz: o Messias, o filho de Davi, sobre quem o texto fala, nunca será conquistado nem perecerá pelas mãos de seus inimigos. E de fato o texto ensina isso claramente. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Por causa das pisaduras pelas quais foi humilhado e angustiado, ele nos curará. Deus nos perdoará por sua justiça, justiça do Messias, e seremos curados tanto de nossas próprias transgressões quanto das iniquidades de nossos pais. Então, também o rabino Nachmanides, aliás, né, mostrando que esse trecho de Isaías 53 se refere ao Messias como servo sofredor, que leva sobre si todos os castigos que Israel merecia e curando o povo através de tudo aquilo que ele passou, de toda a sua humilhação. O Rabi Nachmanides também explica o seguinte: a dor do Mashiach resultará em nos corrigirmos, pois, devido ao mérito dele, Deus nos perdoará e seremos curados de nossas transgressões. Claríssimo, literal, não tenho o que falar sobre isso. Nachmanides, então, de forma muito clara, diz que é a dor do Mashiach, dele, é que vai causar a nossa techuvá, o fato de nós nos corrigirmos, e Deus perdoará os nossos pecados. E seremos curados das nossas transgressões por causa da dor que ele passou, o Messias. Né? O rabino Abravanel, que viveu do ano 1437 até 1508, ele fez uma declaração que é particularmente significativa, pois, segundo a sua visão pessoal,
não era a respeito do Messias que Isaías estava falando, quanto a Isaías 52 até Isaías 53, 12. Ele declarava o seguinte, Abravanel: a primeira questão é saber a quem ele, Isaías, se refere. Os instruídos entre os nazarenos o aplicam ao homem que foi crucificado em Jerusalém, no final do segundo templo, e que, segundo eles, era o Filho de Deus que se tornou carne no seio da Virgem, como se afirma em seus escritos. Mas Yonatan ben Uziel interpreta no Targum como referente ao futuro Messias. Este é também a opinião de nossos próprios homens instruídos, na maioria de seus discursos rabínicos, nos seus midrashim. Notem que mesmo Abravanel, embora ele não aplicasse diretamente ao Messias e Yeshua, ele sabia que essa passagem se aplicava ao Mashiach. E ele está certo, é um Messias futuro. Só que o ponto que ele não captou é que o Messias futuro é o mesmo que já veio. Esse é o ponto. É o mesmo Mashiach Yeshua. Então ele aqui não aplica essa passagem ao povo de Israel, mas ele adere à união corrente que era comum naquela época, de que todos os principais rabinos criam, que é uma passagem clara que fala do Messias que levaria sobre si os pecados do povo de Israel. Né? O rabino Abraham Farisol, que viveu de 1451 até 1526, diz o seguinte: neste capítulo, ou seja, Isaías 53, parece haver umas semelhanças e umas alusões consideráveis ao ministério do Messias cristão e aos eventos que são aplicados para ter acontecido com ele, o Messias, de modo que nenhuma outra profecia deva ser encontrada ou aplicada tão bem ao assunto de que pode, assim, imediatamente lhe ser conferido. O próprio rabino Farisol, Abraham Farisol, ele chegou a essa conclusão de que esse trecho parecia se aplicar perfeitamente ao Mashiach do cristianismo, a Yeshua. Ele reconheceu isso. Né? Agora, um outro cabalista, chamado Alcir, do século XVI, ele explica o seguinte: o Messias aceita o seu sofrimento de bom grado, com amor pelo povo judeu e toda a humanidade. E quando finalmente o Messias se revelar, nós nos daremos conta de que ele escolheu sofrer. Compreenderemos então quantos esforços ele investiu suportando o sofrimento da geração. Então, o próprio cabalista Alcir, né, do século XVI, ele reconhece que essa passagem de Isaías 53, ao comentar sobre isso, se aplica especificamente ao Messias, que escolheu sofrer. Né? E que aí sim, o povo judeu, nós nos daremos conta de que ele resolveu passar por isso voluntariamente e de quanto esforço e sacrifício ele investiu nisso para suportar o peso inteiro de sofrimento do povo. O rabino Moses Alshir também, de 1508 a 1600, que foi o período de vida dele, ele fala o seguinte: eu posso observar então que os nossos rabinos, de abençoada memória, a uma só voz, aceitam e afirmam a opinião de que o profeta Isaías está falando do rei Messias. E nós também devemos aderir
ao mesmo ponto de vista. Outro rabino importantíssimo, Moshe Alsif, né, falando que com uma só voz, todos os rabinos antigos, durante mais de 1000 anos do judaísmo, falavam que Isaías 53 se refere ao Messias e não ao povo de Israel. Né? Um outro rabino do século XV, que é Moshe Cohen, da Espanha, ele falava o seguinte ao discutir essa passagem de Isaías 52 e 53. Ele refuta a interpretação de que a passagem é uma referência ao povo de Israel como um todo. Ele refuta isso, o próprio rabino. Vamos ver o que ele falou? Ele diz o seguinte: esta passagem, os comentaristas explicam, fala do cativeiro de Israel, embora o número singular seja usado por toda parte. Outros têm suposto que signifique o justo nesse mundo atual, que agora são esmagados e oprimidos. Mas estes também, pela mesma razão, alteram o número, retiram os versos de seu significado natural. E então parece-me que eles, tendo rejeitado o conhecimento dos nossos mestres, ou seja, de todos os rabinos para trás, durante 1000 anos, esse povo, então, esses que estão distorcendo isso, né, parece que rejeitaram o conhecimento de todos os nossos mestres e inclinaram-se, seguindo a teimosia de seus próprios corações. E em minha própria opinião, eu tenho o prazer de interpretar essa passagem de acordo com o ensinamento de nossos rabinos, que significa o Rei Messias. Então, muito forte essa declaração do rabino Moshe Cohen. Diz que as pessoas que cismaram em interpretar isso como se referindo, né, ao povo de Israel, estavam seguindo a teimosia de seus próprios corações e rejeitando o ensino de todos os grandes rabinos do passado, dos primeiros 1000 anos do judaísmo. E engraçado que tem halahá até, né, que fala que se alguém não escuta os nossos sábios, essa pessoa deve morrer. Imagina se eles aplicam isso. Como é que ficaria a situação deles? Eles rejeitando o consenso de 1000 anos de grandes rabinos, que sempre aplicaram essa passagem ao Rei Messias. E ele caracterizou isso como uma rebelião, como uma rebeldia, que se inclinaram após a teimosia dos seus próprios corações. Forte, né, gente? Um outro rabino do século XVI, chamado Rabi Eliyahu de Vidas, ele escreveu o seguinte: disse no Taná de Vei Eliyahu que durante os 13 anos em que o Rabi Shimon ben Yochai esteve preso na caverna, as profundezas da sabedoria foram reveladas a ele, e ele alcançou o conhecimento do futuro. Em particular, ele aprendeu que o homem que tenha cometido iniquidades deve sofrer por elas, e que não é digno de entrar na luz celestial. Que é o óleo que Davi fala quando diz: unges a minha cabeça com óleo. Salmo 23, 5. Se o primeiro não for ferido e não for esmagado, como é dito, misturada com óleo esmagado, em Números 28, 5, e é o que está escrito: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O significado disso é que uma vez que o Messias carrega nossas iniquidades, as quais produzem o efeito de seu ferimento, segue-se que aquele que não admitir que o Messias sofra assim
por nossas iniquidades, essa pessoa deve suportá-las e sofrer por elas ele mesmo. Ou seja, quem não reconhecer que Isaías 53 se esteja falando do Messias que carregou as nossas iniquidades, então o Rabino fala que essas pessoas, elas mesmas, terão que carregar as suas iniquidades e os seus pecados sobre si, sem ninguém que expie. E vai ter que se entender com o Eterno. Né? Então, uma declaração importantíssima do Rabino Eliarro de Vidas. Isso está no Princípio da Sabedoria, pelo Rabi Eliarro de Vidas, de 1575, encontrado no capítulo 53 de Isaías, segundo intérpretes judeus, né? Na página 385, 386. Então, uma passagem e um comentário de extrema força do Rabino Eliarro de Vidas. A pessoa, então, que não aceita que seja uma Shia que pague as nossas transgressões e iniquidades, ela sozinha vai ter que arcar com o peso dos seus pecados diante do Eterno. Um outro erudito judeu, chamado Herz Homberg, que viveu entre 1789 e 1841, também refuta a ideia de que Isaías está se referindo a alguém que não seja o Messias. Ou seja, essa ideia de que essa passagem possa significar qualquer outra pessoa que não o Messias é totalmente estranha ao judaísmo dos primeiros 1000 anos. E esse estudioso, né, esse erudito, Herz Homberg, vai falar o seguinte: de acordo com a opinião de Rashi e Ibn Ezra, essa passagem se refere a Israel, no final de seu cativeiro. Mas se assim for, o que pode significar a passagem? Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Quem foi ferido? Quem são os transgressores? Quem levou embora as iniquidades e a dor? Quem carregou a dor? O fato é que essa passagem se refere ao Messias, que virá nos últimos dias, quando será do agrado do Eterno redimir Israel de entre as diferentes nações da terra. O que quer que ele tenha sofrido foi em consequência da transgressão do próprio povo. Deus o escolheu para que ele fosse uma oferta pela culpa, como bode expiatório que levou toda a iniquidade da casa de Israel. Então, Herz Homberg, esse erudito, ele mostra de forma muito clara que como poderia ser o povo de Israel, né, que morreu pelos transgressores? Quem eram os transgressores? Não era o próprio povo de Israel? Quem levou a dor? Quem levou as transgressões embora? O povo de Israel levou as transgressões do povo de Israel? Então o povo de Israel morre para o povo de Israel viver? É isso que ele está questionando. E ele deixa de forma muito clara que não, de forma nenhuma. A única pessoa que seria capaz de levar isso e se tornar uma oferta pela culpa seria o Messias, e não o povo de Israel. Continuando aqui. Um outro rabino do século XIV, chamado Shlomo Astruk, ele fala o seguinte: meu servo prosperará, ou será verdadeiramente inteligente, porque através da inteligência o homem é realmente o homem. É a inteligência que faz de um homem o que ele é. E o profeta chama o rei Messias de meu servo, falando como se o houvesse enviado. Ou talvez chame todo o povo de meu servo, como diz acima, meu povo.
quando ele fala sobre o povo. O rei Messias está incluído nele. E quando ele fala sobre o rei Messias, o povo está em conjunto com ele. O que ele diz, então, é que meu servo é o rei Messias que prosperará. Então, Rabino Shlomo Astruk também confirma que o servo sofredor dessa passagem de Isaías 53 é o Messias. Um outro erudito da Torá, Isaías Avraham Horowitz, ele vai falar o seguinte: e então a casa de Yosef, que pecou ao se separar do reino da casa de Davi, será restaurada, porque o Messias, Ben Yosef, não virá em seu próprio benefício, mas ele virá para o bem do Mashiach ben Davi, porque ele irá oferecer a sua vida e derramará a sua vida até a morte. Opa! Então, esse eminente erudito está dizendo que o Mashiach ben Yosef derramaria a sua vida inteira até a morte, até morrer, para benefício de outros. Sim, é o que ele está dizendo. E continua falando o seguinte: e o seu sangue expiará pelo povo junto ao Eterno. Então, olhe que Avraham Horowitz está dizendo. Porque ele, o Messias, irá oferecer a sua vida e derramará a sua vida até a morte. E o seu sangue expiará, ele usa essa palavra, expiará, a mesma palavra que está em Isaías 53, é uma expiação mesmo. O seu sangue expiará pelo povo diante do Eterno, junto ao Eterno. Deste modo, acontecerá mais tarde que o reino da casa de Davi governará para sempre entre o povo de Israel. Então, ele está dizendo isso no Sefer Shnei Luchot Habrit, esse livro importantíssimo, né, que foi publicado pela primeira vez em Amsterdã em 1649. Essa citação é da quarta edição de 1724, página 299b. Ele está falando, então, de uma forma muito clara, que o Mashiach ben Yosef é morto, dá a sua vida até a morte, e que esse sangue expia pelo povo diante do Eterno. Esse sangue, então, é dado diante do Eterno no lugar do sangue do povo, uma expiação, uma substituição. E é exatamente graças a esse derramamento do sangue do Mashiach é que a casa de Davi, o reino messiânico, o reino de Davi, poderá ser restaurado. Não pelos méritos do povo, mas pelos méritos daquele que pagou o preço. E isso vai causar o quê? Vai fazer com que a casa de Davi tenha um sacerdócio perpétuo diante do Eterno e que seja rei para sempre, vai reinar para sempre. É isso que está falando no Sefer Luchot Habrit. Ok? Rabino também Naftali ben Asher Altschuler, ele vai falar o seguinte: a enfermidade que deveria ter caído sobre nós foi carregada por ele, o Messias. Isso significa que, quando o Messias Ben Yosef morrer entre as portas e for uma maravilha aos olhos da criação, porque a pena que ele tem que carregar, por que a pena que ele tem que carregar deve ser tão severa? Qual é o seu pecado? Qual é a sua transgressão? Exceto que ele vai suportar os castigos de Israel, de acordo com as palavras ferido de Deus, né? Então, Naftali Asher Altschuler, ele está nos dizendo que é o Mashiach ben Yosef que vai morrer
Por que a punição dele tinha que ser tão severa? Cadê o pecado dele? O que ele cometeu de errado? Nada. Mas ele está pagando pelo povo. Por isso, a expiação e a condenação dele foi tão severa. Porque era um pecado que o povo merecia receber esse juízo sobre si. Mas o Mashiach se coloca como expiação pelo povo. Então, outro rabino importantíssimo, né? Ele falou isso depois do ano de 1607, Naftali ben Asher Altshuler. Nós vemos aqui novamente o rabino Moshe Al-Sheikh falando outra coisa. Ele diz agora, ele conecta outras profecias. Ele fala o seguinte, ele conecta a profecia de Zacarias com Isaías 53, de Zacarias 12. Notem o que o rabino Moshe Al-Sheikh fala. Eu vou fazer ainda uma terceira coisa, a qual é que eles devem olhar para mim. Isso está em Zacarias 12, 10. Porque eles levantarão os seus olhos para mim em arrependimento perfeito, quando virem aquele a quem eles transpassaram, isto é, o Mashiach ben Yosef. Então, Rabino Moshe Al-Sheikh está falando o seguinte, que quem foi transpassado foi o próprio Mashiach ben Yosef. Ele está conectando, então, Zacarias 12, 10 com Isaías 53. E ele continua dizendo, porque os nossos rabinos, de abençoada memória, disseram que ele tomará sobre si a culpa de Israel e deve, então, ser morto na guerra para fazer expiação, de tal maneira que seja considerado como se Israel lhe tivesse perfurado. Então ele está conectando aqui também até o Salmo 22. Salmo 22, Zacarias 12, 10 e Isaías 53. E ele continua. Porque foi por causa dos pecados deles, do povo, que ele, o Mashiach ben Yosef, morreu. E por isso, a fim de que isso seja reconhecido para eles como uma expiação perfeita, assim eles vão se arrepender e olhar para o bendito, para o eterno, dizendo que não há ninguém ao seu lado para perdoar os que choram por causa daquele que morreu pelos pecados deles. Este é o significado de e olharão para mim. É o que explica o rabino Moshe Al-Sheikh, né? Por volta aí do ano de 1593, no Marot Hazoveot, né? Então, mais uma explanação incrível do rabino Moshe Al-Sheikh, conectando as profecias do Salmo 22, de Zacarias 12, 10, né, que olharão para mim por causa daquele a quem eles transpassaram e prantearão por ele como quem pranteia por um filho único. E conecta isso a Isaías 53, porque ele carregou os pecados do povo sobre si. Então, importantíssimo, vocês estão vendo que vários rabinos, ao longo de toda a história do judaísmo, têm mostrado que esse entendimento, o entendimento correto, é que o Mashiach é o servo sofredor e não o povo. Não é? Vamos ver também aqui um pouquinho mais sobre o servo sofredor na tradição judaica. O que é dito? Né? Então, eu vou ler aqui uma passagem que eu considero muito interessante. Vejam só. No momento da criação do Messias, o santo, bendito seja ele, vai dizer-lhe em detalhe o que vai acontecer a ele. Há almas da geração do Mashiach que têm sido escondidas junto com você sob meu trono. Os pecados dessas almas colocarão sobre você um jugo de ferro,
para você suportar, e farão a você como a este bezerro, cujos olhos se escurecem com o sofrimento. Eles vão te sufocar o espírito em um jugo, e por causa dos pecados deles, a tua própria língua se apegará ao céu da boca. Então aqui ele conectando o Salmo 22 com Isaías 53. E o Eterno continua falando para o Mashiach: você está disposto a suportar essas coisas? E o Messias vai perguntar ao santo, bendito seja ele, quanto tempo vai durar esses sofrimentos? E o santo, bendito seja ele, responderá: por tua vida e por minha cabeça eu tenho decretado um período de 1 semana, 7 anos, para você. Mas se a tua alma está triste com a perspectiva do teu sofrimento, eu vou neste momento banir essas almas pecadoras. Não, você não precisa passar por isso. Eu vou mandar para o Guerrinã essas almas que pecaram. Você não tem que morrer pelo pecado de ninguém, porque eles vão botar um jugo de ferro em você. A sua língua vai colar ao céu da boca, vai ficar como um caco. Seus olhos vão ficar cegos de tanto sofrimento, né, como um bezerro que foi cegado. Então, para você não sofrer isso, eu vou extirpar essas almas. É o que o Eterno estava falando para o Mashiach. Né? Porém, o Messias dirá para o Eterno: Senhor do Universo, com toda a disposição de minha alma e alegria de meu coração, eu tomarei sobre mim este sofrimento, sob a condição de que nenhuma única alma de Israel pereça, e que não somente aqueles que estão vivos sejam salvos em meus dias, mas também os que estão mortos, os que morreram desde os dias de Adão, o primeiro homem, até o momento da redenção, da ressurreição final. E não apenas estes, mas que em meus dias também sejam salvos os que morreram como abortos, assim como aqueles a quem tu pensaste em criar. Aqueles que o Eterno pensou em criar também sejam salvos, mas que não foram criados ainda. Tais são as minhas condições. Eu vou lá, eu aceito esse jugo todo sobre mim, mas salva Israel. É o que o Mashiach está pedindo. Até aqueles que foram abortados, até aqueles que o Senhor pensou em criar e que ainda não foram criados. Né? Tais são as minhas condições. E para estas coisas eu estou disposto a tomar sobre mim aquilo que tu decretaste. O santo respondeu: eu irei fazê-lo. E imediatamente o Messias aceitou os castigos de amor. Como está escrito, ele foi oprimido e aflito. Olha, gente, que passagem linda, que conecta o Salmo 22 a Isaías 53 e mostra em detalhes o diálogo do Eterno com o Mashiach, né? E mostrando o peso dessa condenação que vinha sobre o Mashiach, mas da condição que o Mashiach colocou, para que nenhuma alma de Israel se perdesse. E continua dizendo a tradição judaica: durante o período da semana, 7 anos, que antecede a vinda do filho de Davi, vigas de ferro serão trazidas e colocadas sobre o pescoço do Mashiach, a quem eles chamam de Efraim, né? Porque Efraim, descendente de Yosef, Mashiach ben Yosef, até que o seu corpo seja dobrado. Ele vai dizer na presença de Deus: Mestre do Universo, o quanto pode aguentar a minha força? O quanto pode aguentar o meu espírito? O quanto os meus membros podem sofrer? Não sou mais eu, de carne e osso? Foi por causa dessa provação que Davi lamentou, dizendo: a minha força secou-se como um caco de barro. Ou seja, Davi, 1047 anos antes de Yeshua, já havia colocado isso no Salmo 22. E é engraçado que tem coisas que muitas pessoas não entendem,
Por exemplo, por que Yeshua bradou lá no madeiro, quando ele estava pendurado? Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? É porque ele estava agora, ele não sabia que ele ia passar por isso? Está fazendo uma pirraça para o Eterno? Não. Ele ali está chamando a atenção, como qualquer mestre rabino chama a atenção dos seus alunos, ele está chamando a atenção para mostrar a profecia que ele estava cumprindo, o Salmo 22, que começa exatamente com essa frase: meu Deus, por que me desamparaste? E aqui, nessa passagem, ele falou, Davi, 1047 anos antes de Yeshua, como se vislumbrando o sacrifício do Mashiach, ele falou que a minha força secou-se como um caco de barro. Naquela hora, o santo, bendito seja, vai dizer para o Mashiach: Efraim, meu justo Messias, há muito tempo, desde os 6 dias da criação, você aceitou tomar essa provação sobre si mesmo. Olha, desde quando o Mashiach sabia que ele tinha que vir? Desde os 6 dias da criação. Ele já sabia. Já sabia que o homem ia pecar. Já tinha um plano de salvação para o homem. E que ele se colocou voluntariamente nesse sacrifício. Então o Eterno continua dizendo ao Mashiach: há muito tempo, desde os 6 dias da criação, você aceitou tomar essa provação sobre si mesmo. Neste momento, a tua dor é como a minha dor. Desde o dia em que o ímpio Nabucodonosor destruiu meu templo e queimou meu santuário e exilou meus filhos entre as nações do mundo, pela tua vida e pela vida da minha cabeça, eu não tenho sido capaz de sentar-me no meu trono. E se você não acredita em mim, veja o orvalho da noite que cai sobre a minha cabeça. Como se diz, a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite. Ao ouvir essas palavras, o Messias irá responder: agora eu estou reconciliado. O servo se contenta em ser como seu mestre. Então, gente, vamos dar uma pausa aqui para esse vídeo e retornamos a esses maravilhosos ensinos da tradição judaica sobre o Mashiach, o servo sofredor de Isaías 53 e também de tantas outras profecias, como Salmo 22 e Zacarias 12:10. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos.